Keno pode não vir para o Fluminense e a gente tomar, meu amigo, ó, tomar um balão do Bahia. Isso é realmente possível de acontecer, tá? Inclusive, aqui nesse vídeo, eu vou mostrar uma fala do Rodrigo Caetano, que deixa... Por um lado, ele assopra, pelo outro lado, ele morde, né? Então, a gente não tem muita certeza, mas vamos falar disso aqui nesse vídeo. Além disso, a gente tem Gabriel Teixeira e tem Miguel e Marcos Paulo. 3 jogadores da mesma geração, entre aspas, na base, apesar de Miguel ser um pouco mais novo, é dessa geração, e que estão em mudança de clubes, mas chamam a atenção por essas mudanças. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, você deixa, vai ajudar bastante aqui o canal. Se não quiser, não gostou do vídeo, pô, beleza, considera assistir outros, às vezes esse daqui não te animou tanto. Essa é a época que eu lanço muitos vídeos de notícia, mas pra você que tá aqui há muito tempo, sabe que aqui no canal, cara, se você não curte muito esses vídeos de notícia e tal, sabe, sei lá porque tá vendo isso aqui, procura aqui no canal, pode procurar aí no YouTube, Seção Memória Raiz Tricolor. Cara, é uma parada espetacular que eu não consigo mais fazer hoje em dia, mas que se você veio inscrito aqui 180 mil pessoas, mais de 180 mil pessoas aqui, a gente tá quase batendo 200. Muita gente não viu isso, nem sabe que existe o Seção Memória. Procura aí. Enfim, vamos para as notícias. A gente abre o vídeo falando rapidamente sobre Marcos Paulo, exatamente, o ex-atacante do Fluminense, atualmente pertence ao Atlético de Madrid, mas está emprestado ao Mirandês da segunda divisão da Espanha. Deve acertar o seu empréstimo com o São Paulo. A notícia foi dada pelo André Hernan e eu tô olhando aqui no Twitter do Opinião Tricolor, mas é fato, o jogador está 98% fechado. Faltam só processos burocráticos para que a negociação esteja concluída. O que isso interessa a gente? Porque Marcos Paulo foi, entre aspas não, ele se ofereceu ao Fluminense. Isso porque o jogador tá no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid emprestou pro Portugal, não rendeu. Emprestou pra Espanha, também não tá rendendo. E aí, obviamente, pra não zerar o investimento que fez, aí você pode até pensar, que investimento? Pagou ao Marcos Paulo. A gente não ganhou nada, mas o Marcos Paulo ganhou as luvas lá pra contratação. Sugeriram também um empréstimo aqui pro Brasil. O Marcos Paulo quis voltar pro Fluminense, mas é óbvio que a forma como ele saiu daqui era impossível uma reconciliação entre Marcos Paulo e Fluminense, assim, extrapola qualquer senso normal. Eu até comentei isso num vídeo aqui já, assim, foi caso do Marcos Paulo nem entrar no CT para poder assinar a rescisão contratual. Foi uma doideira. Mas enfim, no final das contas, ele deve acertar com o São Paulo. O São Paulo vai pagar os salários do Marcos Paulo. Se a gente considerar a média Brasil, é um salário um pouco mais alto, porque é um salário em euros, né? Mas talvez dentro do padrão de São Paulo não seja, porque o São Paulo paga salários muito mais altos que o Fluminense por padrão. Enfim, então tá indo pro São Paulo, tá fechando com o São Paulo, assim, mesmo se jogar bem lá, esse é aquele caso que não tinha solução aqui mesmo. Não ia voltar pro Fluminense, não ia acontecer. Uma outra notícia rapidinho também que é importante a gente falar é sobre Miguel. Miguel tá sem clube, e numa matéria do Paulo Brito lá no Netflu, e que é algo interessante, por quê? Vamos lembrar o que aconteceu. Miguel tinha contrato com o Fluminense, só que esse contrato foi rescindido na Justiça, exatamente. Foi rescindido na Justiça através de uma ação que os representantes de Miguel moveram contra o Fluminense. Isso gerou uma disputa na Justiça, ficou numa confusão, e, no final das contas, a decisão da Justiça inicialmente foi por um acordo em que o Fluminense ficasse com 30% de Miguel, o Bragantino, que era o time que ele estaria assinando o contrato, ficasse com 50% e os outros 20% pertencesse ao próprio Miguel. Só que o contrato de Miguel com o Bragantino era até 2022. E, bem, o Bragantino utilizou o jogador, o Red Bull Bragantino utilizou o jogador, mas não quis renovar o contrato, dispensou o atleta ao final do contrato. Segundo o entendimento e a lógica padrão, qual que é a situação? Miguel não tem mais vínculo com o Fluminense. Miguel tinha vínculo com o Fluminense enquanto estava lá no Bragantino, então agora, a partir desse momento em que ele sai do Bragantino, encerra essa confusão. Na entrevista ao Netflu, o pai dele, né, o José Roberto Lopes, o melhor empresário do mundo, sem dúvida nenhuma, revelou que vê com bons olhos a manutenção da parte do Fluminense. E assim, vamos lá, né? A gente tá falando de um cara que saiu brigado do Fluminense, a confusão toda.
bate aquela dúvida de cara, assim, né? Por que que ele vê com bons olhos isso? Eu tenho dois palpites. Uma tentativa de... sei lá, eu não acredito em reconciliação. Acho que isso não rola, não. Mas talvez de se mostrar um pouco melhor ao mercado. Talvez. Miguel ficou com a imagem muito arranhada pela saída do Fluminense. E a imagem dentro de campo muito arranhada pelo Red Bull. Ele foi, vou repetir, foi dispensado do Red Bull, que é um time que trabalha muito com jovens jogadores. No momento ele tá sem clube porque ele foi dispensado do Red Bull. Eu tô reforçando isso para entender e ter calma sobre essas coisas, né? E a segunda hipótese que eu teria talvez um medo dessa ação na justiça, depois acabar evoluindo, daqui a um tempo o Miguel ser obrigado a dar uma compensação financeira ao Fluminense, por exemplo, se ele fizer uma atitude como essa, né? A gente sabe como correm as coisas na justiça, vai que o juiz dá ganho de causa ao Fluminense, e aí o Miguel é obrigado a ressarcir ao Fluminense de alguma coisa. Então, assim, nesse momento é essa forma que tá o processo. E aí eu até abri a notícia na Netflix e achei engraçado que o primeiro comentário, que eu nem leio esses comentários direito, mas desci assim, apareceu, quero ver assim. Fluminense tem 30%. 30% de nada é nada. Miguel até agora não gerou R$1, né, no final das contas, porque saiu do Fluminense numa confusão de justiça e saiu do Red Bull Bragantino dispensado. Obviamente, quando ele vai, com certeza, conseguir os objetivos dele, assim como quando ele saiu daqui, que era vários clubes da Europa querendo ele, enfim, né? Aquela historinha de sempre. Uma pena, tinha bola. O caráter era meio complicado. Vai pra outra notícia aqui agora, que vamos lá, tá? A gente precisa falar aqui sobre Gabriel Teixeira e uma impressão que se tem sobre Gabriel Teixeira indo pro Bahia. É fato, o jogador deve ser vendido. Eu falei bastante aqui no canal sobre essa transferência, expliquei quanto o Fluminense fica e tal, já dei minha opinião. Mas o Thiago Lima, né, do GE, disse que o jogador vê com bons olhos uma transferência para o Bahia. Ou seja, o jogador tá curtindo. E acho que é meio óbvio, né? Tá indo pra um clube que já era parcialmente estruturado, tá indo pra um clube que agora tem um investimento, ou seja, deve fazer um Brasileirão mais na parte alta ali da tabela. Não, talvez não Libertadores, mas um Brasileirão como o Botafogo fez nesse ano, por exemplo, não disputando rebaixamento nem nada disso. E ele vem de jogar a Série B, né? Então, vai pra um lugar também onde vai ser bem mais tranquilo do que no Fluminense, em que todos os torcedores já tem aquele ranço todo dele, etc., como eu listei lá no outro vídeo. Então, assim, faz sentido. Acho que essa negociação deve ser finalizada em breve e tranquilamente, porque todas as partes estão se dando bem com ela, né? O Gabriel Teixeira tá se dando bem, por isso que eu já listei. O Bahia tá levando um garoto de 21 anos, que é uma aposta por um preço baixo, 1,8 milhão de euros. É uma aposta, enfim, pode render. E o Fluminense tá vendendo um jogador pelo mesmo preço que venderia no início do ano, praticamente, era 2 milhões de dólares, agora é 1,8 milhão de dólares, depois dele ser vendido e ser recusado por causa de exames médicos. Enfim, então, isso tudo bem... acaba sendo positivo para todo mundo. A última notícia, ela pegou todo mundo de surpresa na noite desta terça-feira. Né? Eu tava em live, inclusive, no Canal 20, no momento em que Antônio Neto, que é produtor de conteúdo lá do SBTV, né, um canal sobre o Bahia, publicou o seguinte, informação: o atacante Keno recebeu proposta do Bahia. O Fluminense também está tentando contratar o jogador do Galo. Keno está de férias em Salvador e prefere ficar aqui. Ele é torcedor do Bahia. Disputa pesada, e aí depois ele fala lá com o torcedor do Bahia. Bem, depois o Barbaço, Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, também trouxe mais informações. Falou que apurou que Keno prefere o Bahia, ele quer jogar lá, pretende ficar perto da família e abraçar o projeto, no caso o projeto da SAF, né? Nesse momento, o único impasse para fechar com o Bahia é o tempo de contrato. O staff pede 2 anos, o Bahia quer apenas 1, resta aguardar, saber quem vai ceder. Faz sentido essa questão de 2 e 1 anos, porque é jogador com histórico de lesão recente. Normalmente você não fecha contrato longo, né? Você fecha uma parte, como foi com o Wellington, como foi com o Fábio, aqui no Fluminense. Você fecha 2 anos, mas olha, no final do primeiro ano tem ali uma cláusula que pode romper o contrato se você não tiver jogado X jogos. Bem, antes de eu
dar o panorama aqui que eu costumo dar, vocês sabem disso. O Rodrigo Caetano estava em live no canal Fala Galo. E, enfim, agradeço ao Fala Galo aí pelas imagens aí da entrevista. No canal Fala Galo, lá, o Rodrigo Caetano estava em live dando entrevista. E ele respondeu sobre esse interesse do Bahia e sobre Gabriel Teixeira, não. E ele respondeu sobre o interesse do Bahia e sobre a possível vinda de Keno pro Fluminense ou pro Atlético Mineiro. Presta bastante atenção. Eu não posso, aquela história que eu sempre digo a vocês, eu não posso negar algo que esteja acontecendo, então, ou eu não falo, ou eu falo o que eu posso falar. Okay. Sacramentado não tá, mas existe realmente sim o interesse do Ele tá falando sobre o Fluminense. Nesses 4 atletas. 2 deles seriam em definitivo, como todos já sabem, o caso do Keno e do Guga. E 2 deles sob empréstimo de 1 ano. Então a gente está conversando com o Fluminense, com os agentes dos jogadores, enfim. E quando e se tivermos uma solução realmente algo definitivo, a gente fala. Mas é isso. No momento ainda não está sacramentado. Volto a dizer, o dia que estiver isso anunciado por nós que eu falo de forma oficial, pelas mídias oficiais do clube, é porque todas as pontas estão fechadas, sacramentadas, e de forma muito transparente também a gente vai comunicar. Ainda sobre esse tema aí, tem um superchat do Heráclito, não sei se já passei, mas eu anotei aqui. Teve uma outra proposta do Bahia também para levar o Keno? Até superior do não, São Paulo? Superior. Do São Paulo. Do Keno, você fala? Do Fluminense? É. Não, só porque a gente não faz leilão para os jogadores desse nível, né? Então, assim, eu não tive nenhuma proposta oficial de um outro clube. Aí eu vou dar um corte porque ele acaba falando um bom tempo sobre a situação do Atlético, etc, mas no final ele volta pro ponto principal. E é por isso que às vezes a gente tem que admitir negociações. Nós só vamos fazer se forem boas pro clube. Não tivemos nenhuma proposta do Bahia, tá? Só para responder. Ou seja, Rodrigo Caetano falou que não teve nenhuma proposta do Bahia. Aí é o Atlético Mineiro oficialmente falando, olha, proposta do Bahia não teve. Aí a gente vai para uma outra coisa que é o Jorge Nicola. E eu sempre falo isso daqui. Quando o Nicola fala de interesse de um clube para alguma coisa, normalmente a gente não dá muita credibilidade porque pode ser sondagem e tal, contato, a gente sabe como funciona empresário no meio do futebol. Mas para outras coisas o Nicola sim, tem muitos contatos, tem algo muito bom. E para essa aqui é uma delas. Ele falou, na live dele, que entrou em contato com um dirigente do Atlético Mineiro do futebol. Não vou ficar chutando aqui nomes, mas enfim, né? E que esse dirigente garantiu que o Bahia até entrou em contato, tentou alguma coisa e tal, mas que eles, no Atlético Mineiro, eles têm palavra, eles já tinham dado a palavra dele pro Mário Bittencourt, já tinham dado a palavra dele pro Fluminense, e o Keno será vendido para o Fluminense. E aí a gente chega num impasse. Qual que é o impasse? É que, pra mim, todas as notícias são verdadeiras. Você consegue perceber que, ó, isso é uma grande caixa. E cada pedacinho tá ocupado sem um se sobrepor ao outro. O que eu quero dizer com isso? Não tem uma notícia desmentindo a outra. O Fluminense, né, a notícia ela foi vazada, ela foi divulgada pela Rádio Itatiaia inicialmente. Que a gente sabe tem muitas apurações relacionadas ao Atlético Mineiro. Então, supõe-se, dá pra supor que a notícia foi vazada inicialmente lá de BH. Beleza? Ou seja, o próprio Atlético vazou a negociação. Bem, e aí a gente parte para um ponto que é... Qual a notícia que a gente tem? De que o Fluminense está negociando a compra do jogadores... vamos tratar só de Keno aqui no caso, né? De Keno por 1 milhão de euros. Beleza, esse é o primeiro ponto. Essa notícia é a primeira verdadeira. Aí a gente vai para a segunda notícia que a gente tem. É que o Antônio Neto trouxe aqui. O Bahia está tentando a contratação do jogador. Ou seja, Bahia, o Antônio Neto e o Barbaço trouxeram que Keno tá de férias em Salvador, Keno recebeu proposta do Bahia, Keno prefere ficar por lá, o único impasse com Keno é o tempo de contrato, ou seja, tudo relacionado ao jogador. Aí a gente vem pro Nicola e pro Rodrigo Caetano falando que
contato com o Bahia, alguma coisa, o Rodrigo Caetano fala, o Nicola até fala, houve contato, não sei o quê, mas a única conversa que se tem é com o Fluminense. Ou seja, tá vendo como é que uma notícia não se sobrepõe à outra? O Rodrigo Caetano não tá dizendo que que o Keno não conversou com o Bahia. O Antônio Neto não tá dizendo que o jogador o Atlético não tá fechado com o Fluminense pra venda de Keno. Nesse momento, o grande imbróglio que tá acontecendo é que, aparentemente, dadas as apurações, o Atlético Mineiro quer vender o jogador pro Fluminense, o Bahia tem mas o jogador quer ir para o Bahia. Isso pode acontecer. E aí, vira uma guerra de bastidores. Por quê? Vamos para as hipóteses. Keno pode olhar e falar bem assim, pô, a proposta do Fluminense é boa, até queria ficar, mas foi mal aí. Um abraço pra toda a galera tricolor aí da Bahia e vou pro Fluminense porque o Atlético Mineiro acha interessante dessa forma. Por outro lado, Keno pode bater o pé e falar, não vou pra lá. Porque o de lá não me agrada, que é um pouco de que alguns bastidores dizem que Edenilson tá fazendo no Atlético Mineiro, que ele teria acertado com o Santos, aí o Inter pediu um valor mais alto, e ele já tinha uma vontade, pediu um valor mais alto não, pediu um valor, o Santos não queria pagar esse valor, e aí o Edenilson meio que já tinha também a vontade de ir pro Atlético Mineiro, e aí o negócio, enfim, isso acontece, tá? Isso acontece, você quer vender um jogador pra um lugar, mas o jogador quer ir pra outro, e a vontade do jogador prevalece. No geral, esse é o problema. Então assim, se o Keno bater o pé e falar eu vou pro Bahia, eu vou pro Bahia, eu vou pro Bahia, o Galo pode fazer duas coisas. Falar, não, pro Bahia a gente não vende. Ou o Galo pode falar, tá, mas só se o Bahia pagar o mesmo valor que o Fluminense e vender o Bahia. É uma outra situação. Então assim, nesse momento eu diria que a questão tá em compasso de espera, a questão sobre Keno. Do lado do Fluminense, obviamente, se tem o otimismo de que tem algo acertado com o Atlético Mineiro, etc, etc, etc. Mas do lado do Bahia tem-se também um otimismo porque está acertado com o jogador. Meu único medo, e espero que isso não aconteça, é o Rodrigo Caetano garantiu, não se faz leilão no Atlético. Ou seja, os preços não vão mudar. Espero eu que não mude. A gente nem sabe o salário de Keno ainda. Enfim, então não dá nem pra gente ter noção relacionada a nada nisso não. Vamos aguardar para poder descobrir. Mas a contratação de Keno pode sim sofrer uma reviravolta. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor para me dar essa moral. Tamo junto, até a próxima, tendo novidade, eu volto aqui. Valeu!